Olá, meu nome é Júlia e eu vou fazer uma pequena introdução sobre esse trabalho de extensão da história das relações internacionais. Basicamente, o meu grupo a gente vai falar sobre a Tailândia, desde a sua formação do Estado até a Segunda Revolução Industrial. Basicamente, nós vamos estar também pegando alguns marcos extremamente importantes para a história universal e que conseguiram afetar todo mundo. Então, nós vamos falar sobre a Revolução Francesa, nós vamos falar sobre a Revolução Americana, nós vamos falar também sobre o Congresso de Viena e como que esses fatores históricos, que são universalmente conhecidos, eles conseguiram também afetar a Tailândia. Então, nós vamos falar desde o século V, XIV até o século XIX, XX, basicamente. Bom, eu vou falar sobre a unificação da Tailândia e o que ocorreu para que acontecesse a sua unificação. Um povo denominado Thai sai da China Ocidental no século I e II e se fixa no território de Sião, como a gente conhece hoje como a Tailândia. Basicamente, lá eles instauram um reino e esse reino é chamado de Reino Nam Chao. Esse reino ele se perdura até o século VII com a chegada dos Hmons, que é um povo da Birmânia, que a gente conhece hoje em dia como um povo que veio do Mianmar, e lá eles instauram também um outro reino que é chamado Reino de Dvarat. Esse reino de Dvarat ele possui uma cultura búdica e com muita influência na cultura chinesa e também indiana, mas também possuíam muitas misturas, né, na sua cultura com os povos do Sudeste Asiático que a gente conhece hoje, como Camboja, Laos, Vietnã. Então, esse reino ele se perdura do século VII até o século XIII com a chegada do Império Mongol. E o Império Mongol ele toma o território dos Mons. Então, a partir desse século também, o século XIII, há um marco muito importante na formação da Tailândia, porque é aonde começa a criar a potência Tailândia que a gente conhece hoje em dia, com a formação de dois reinos, que é basicamente o reino de Sukhothai e também o reino de Lanna. O reino Sukhothai, ele fica muito próximo do que a gente conhece hoje como Bangkok. E o reino de Lanna, ele ficou muito próximo também na antiga capital da Tailândia, que é conhecida como Chiang Mai. Basicamente, o período Sukhothai, ele se inicia, né, com a sua formação do estado da Tailândia, através do governante Thai, que ele se revolta, na verdade, contra o domínio Khmer, que logo após o Império Mongol ter o território, né, para si, ele vem a entrada do domínio Khmer, e esse governante Thai, ele se revolta contra o domínio Khmer, e logo então ele consegue o seu território. Até o terceiro governador desse reino, ele se continuou como uma pequena potência, mas a partir do seu terceiro governador, que era o Hankamengue, ele se estendeu. Então, houve uma expansão territorial que foi da Birmânia, do oeste da Birmânia, até o leste do Laos. Logo após esse acontecimento, esse governador ele morre, e o reino de Ayutthaya, ele absorve o reino de Sukhothai, dando também o início a uma nova formação do estado da Tailândia, que muitos conhecem o estado da Tailândia com as obras que se ocorreram durante o período de Ayutthaya, que são aquelas obras que tem o Buda feito de ouro, são obras imensas, grandes, lindas, mas que só ocorreu após a sua formação de Estado, como a gente conhece hoje em dia. Então, um dos períodos, né, que fez com que houvesse, né, que se iniciou
a formação do Estado da Tailândia foi justamente nesse período Sukhothai, que antecede ao período do reino de Ayutthaya. O Renascimento, que ocorreu do século XIV a XVII, foi um movimento cultural e intelectual que começou na Itália e se espalhou pela Europa. Com ele surgiram inovações artísticas, científicas e filosóficas. Influenciado por uma redescoberta dos ideais clássicos da Grécia e Roma, o Renascimento focou na dignidade humana e na racionalidade, destacando o potencial individual e o estudo das ciências. Embora esse movimento tenha ocorrido predominantemente na Europa, ele teve repercussões globais, principalmente com o aumento do comércio e a expansão das potências coloniais. A disseminação das ideias renascentistas por meio do comércio e da diplomacia acabou influenciando várias culturas, incluindo a Tailândia. A Tailândia, como muitas outras nações asiáticas, foi profundamente influenciada por dinâmicas geopolíticas globais, principalmente a partir do século XIX, quando os impérios coloniais europeus começaram a expandir-se pela Ásia. A Tailândia foi uma das poucas nações asiáticas a escapar da colonização, o que pode ser atribuído em parte à aplicação de táticas maquiavélicas por seus governantes. O reino de Rama IV fez com que o país adotasse um paradigmatismo político para garantir sua soberania diante das pressões das potências coloniais como Grã-Bretanha e a França. Rama IV, ao perceber a crescente ameaça do imperialismo europeu, buscou estabelecer relações diplomáticas com esses países, ao mesmo tempo que interpretou reformas internas para modernizar o país. Seu governo foi marcado pela negociação e adaptação estratégica, por muito semelhante a ideias maquiavélicas de flexibilidade e pragmatismo. O rei abriu o país para missões diplomáticas e até enviou uma missão à Europa, para equilibrar as potências e preservar a independência do reino. Rama V é considerado um dos mais importantes da história tailandesa. Durante seu governo, a Tailândia enfrentou intensas pressões coloniais de potências europeias, como a França e a Grã-Bretanha. Rama V usou uma combinação de reformas internas, foi uma modernização da administração e alianças diplomáticas. Para evitar que a Tailândia fosse colonizada, essas ações de pragmatismo político refletem os princípios maquiavélicos. Ele também reformou o sistema de educação e o exército, fortaleceu o poder interno e o reino, enquanto mantinha relações diplomáticas que evitavam o confronto direto com as potências coloniais. O reino de Rama V foi de 1868 a 1910, enquanto o reino de Rama IV foi de 1851 a 1868. A política tailandesa contemporânea também reflete princípios maquiavélicos, especialmente nas frequentes intervenções militares e golpes de Estado. O país vive vários golpes desde meados do século XX, e muitos desses eventos podem ser vistos como uma aplicação pragmática de Maquiavel. Como no pensamento maquiavélico, os líderes tailandeses frequentemente usam táticas de poder, manipulação e controle para garantir a estabilidade do país, frequentemente colocando a preservação de ordem social acima dos princípios democráticos. A Guerra dos 30 Anos foi um dos conflitos mais devastadores da história da Europa, com implicações para as dinâmicas religiosas, políticas e territoriais. Começou uma disputa entre protestantes e católicos do Sacro Império Romano Germânico, mas rapidamente se expandiu para envolver diversas potências europeias. A guerra foi marcada por alianças complexas, como França Católica se aliando com os protestantes e terminando com o Tratado de Westfália em 1648, que redesenhou as fronteiras políticas da Europa e estabeleceu o princípio da soberania estatal, influenciando as futuras relações internacionais. No período da Guerra dos 30 Anos, a Tailândia, que era conhecido como o Reino de Sião, estava em um contexto bastante diferente. Embora a guerra não tenha impactado diretamente a Tailândia, o século XVII foi um período de grande importância para a história tailandesa, com eventos que moldaram a identidade do país e suas relações internacionais. Durante o século XVII, o reino de Ayutthaya
Ayutthaya, que dominava a região da Tailândia, estava envolvido em uma série de conflitos regionais. Ayutthaya travou guerras contra os reinos vizinhos, como o Império Khmer e o Império Biamar, o reino de Lanshan, e as regiões estavam com constante disputa com as potências locais, tentando expandir seus territórios. Durante esse período, o reino de Ayutthaya começou a estabelecer contato com as potências coloniais europeias, como os portugueses, franceses e holandeses. Esses países estavam em plena fase de expansão colonial do Sudeste Asiático, buscando controlar rotas comerciais e estabelecer postos avançados. Os portugueses foram os principais europeus a estabelecer as relações internacionais com o reino de Ayutthaya no início do século XVII. Eles ajudaram a fortalecer a marinha do reino, o que teve implicações nas relações com os países da região. Na França, no final do século XVII, começou a se envolver mais ativamente na política tailandesa. E, embora a Guerra dos 30 Anos tenha ocorrido como uma parte distinta do mundo, os eventos que ocorreram na Europa, como a ascensão do poder francês e a instabilidade política, também tiveram uma repercussão no Sudeste Asiático. O reino de Naresuan, por exemplo, tinha uma política de relações com as potências coloniais europeias, usando essas potências como aliadas para fortalecer sua posição contra os birmaneses e os Khmers. A Companhia Holandesa das Índias Orientais também começou a negociar com o reino de Ayutthaya durante o século XVII, e as suas relações comerciais foram essenciais para o crescimento europeu do reino. A presença das potências coloniais foi uma forma indireta de influenciar o externo do cenário regional, mas não se deu por causa da Guerra dos 30 Anos. Embora a Guerra dos 30 Anos tenha ocorrido com um contexto europeu, a estabilização e os tratados subsequentes da Paz da Westfália tiveram implicações para as relações internacionais do século XVII. A ideia da soberania e o fortalecimento das potências estatais europeias influenciaram a diplomacia global, afetando a maneira como as potências europeias interagiam entre os reinos asiáticos. Por exemplo, com a paz da Europa, algumas das potências europeias se concentraram mais intensamente no comércio e na exploração colonial do Sudeste Asiático, estabelecendo relações diplomáticas e comerciais com reinos como do Ayutthaya, e as novas ideias de soberania estatal e equilíbrio de poder que surgiram após a Guerra dos 30 Anos também começaram a se refletir nas dinâmicas de poder entre os reinos do Sudeste Asiático, como a Tailândia, Birmânia e Camboja. Embora a Guerra dos 30 Anos não tenha ocorrido na Tailândia, nem tenha envolvido diretamente o reino de Ayutthaya, o período foi crucial para o estabelecimento de novas dinâmicas políticas e comerciais entre a Europa e o Sudeste Asiático. A Tailândia, como seu crescente envolvimento com as potências coloniais europeias, começou a ser afetada indiretamente pela mudança de equilíbrio de poder global, que resultou em novas alianças e tensões regionais. O impacto da Guerra dos 30 Anos na Tailândia não foi direto, mas as suas consequências globais, como o fortalecimento das potências europeias e o estabelecimento da soberania estatal, tiveram efeitos duradouros nas relações exteriores do reino de Ayutthaya. A Revolução Americana foi um movimento político-militar que ocorreu entre 1765 e 1783, liderado pelos colonos americanos contra o domínio britânico. Seu objetivo principal era conquistar a independência dos Estados Unidos da Grã-Bretanha. As principais causas são os impostos sem representação. Os britânicos impunham impostos aos colonos sem dar-lhes direito à representação política. Restrições econômicas, limitações ao comércio e à indústria colonial. Consequências da Revolução são a independência dos Estados Unidos,
a criação de uma república democrática, influência na Revolução Francesa e outras lutas pela liberdade e o desenvolvimento econômico e territorial dos Estados Unidos da América. A Revolução Americana teve impactos indiretos, mas significativos na Tailândia, então Reino de Sião, principalmente em longo prazo. Na esfera política, alguns impactos foram na influência nas monarquias asiáticas. A Revolução Americana inspirou movimentos de independência em outros países, incluindo a Tailândia. Embora não tenha havido um impacto direto, a ideia de liberdade e autogoverno influenciou pensadores tailandeses. Outro impacto na esfera política foi a modernização do Estado. O Reino de Sião começou a modernizar-se no século XIX, influenciado pelo modelo americano de governo representativo. Alguns impactos na esfera cultural. Influência do Iluminismo. As ideias do Iluminismo que inspiraram a Revolução Americana influenciaram a cultura tailandesa, especialmente em termos de educação e modernização. Basicamente, a primeira revolução, em comparação com alguns países da Europa, a Tailândia teve a sua revolução industrial muito tardia. Enquanto na Europa a Revolução Industrial ocorreu no século XVIII, em 1760, 1780, basicamente a Tailândia teve a sua Revolução Industrial muito tardia, já no século XIX e século XX, quando já estava acontecendo a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Mas mesmo assim, ocorreu de uma forma tardia a sua primeira revolução industrial. A Tailândia, ela consegue ter os seus primeiros contatos com o mundo ocidental a partir da sua conquista do território de Malaca, que foi durante o ano de 1511. Nesse primeiro contato com o Ocidente que ela teve após a conquista de Malaca, foi justamente com os portugueses. E os portugueses, eles adentraram ao reino de Ayutthaya, que é conhecida hoje justamente como a Tailândia. E eles adentraram e eles tiveram uma influência muito mínima dentro do reino, e que era mais centrada em mercenários e também em expandir técnicas militares, que a Tailândia é muito conhecida também hoje em dia pelo Muay Thai, então eles iam com a intenção de aprender técnicas militares e também de repassar as suas próprias técnicas militares que eles conheciam na época. Depois, com a entrada dos portugueses, no reino de Ayutthaya, houve a chegada dos holandeses e dos britânicos já no século XVII, e lá eles estabeleceram também portos comerciais, nos quais eles poderiam vender os seus produtos normalmente. No mesmo século, em 1688, os franceses eles chegam na Tailândia, só que eles chegam armados. E a população do reino de Ayutthaya, vendo que os franceses eles estavam chegando com armamento, eles possuíam um grande medo de que os franceses eles poderiam estar planejando dar um golpe, expulsar a própria população do reino de Ayutthaya, para que eles ficassem com o reino só para eles. Então começou a haver uma rebelião dentro do reino de Ayutthaya contra esses franceses que estavam vindo armados para o reino. Os tailandeses decidiram expulsar os franceses e eles tomaram também uma medida de posicionamento, que foi se isolar. Então, eles ficaram 150 anos sem fazer comércio algum com países do Ocidente, e também eles não queriam que não tivesse nenhum estrangeiro que pudesse fazer com que houvesse um possível golpe. Então, eles começaram a se isolar do Ocidente e começaram a focar mais nos produtos internos deles. A primeira revolução industrial na Tailândia ocorreu justamente durante o século XIX e século XX.
o seu principal produto, né, de exportação e de comércio também regional era justamente o arroz. Então, o comércio deles era muito voltado para a área agrária. Já no século XIX, dando um contexto, né, no século XIX, há algumas reformas que um dos príncipes e reis eles fazem, né, que é justamente o Rama IV e o Rama V que fazem essas reformas para tentar modernizar o quanto mais rápido a Tailândia para que ela não seja colonizada como outros países da América do Sul ou países da Ásia eles foram colonizados. Então, eles perceberam que quanto mais modernos eles fossem, eles poderiam então conseguir evitar a colonização. Então, eles decidiram fazer ferrovias, portos, decidiram criar também escolas, hospitais que fossem inspirados mais nos modelos ocidentais. E também decidiram fazer uma modernização administrativa para justamente evitar essa colonização, para que os britânicos, os holandeses, os portugueses, eles não conseguissem colonizar a Tailândia como eles conseguiram colonizar a África, a China e o Japão. Com essas reformas sendo feitas pelo Rama IV e pelo Rama V, eles conseguiram também impulsionar a industrialização dentro da Tailândia. E os impactos que aconteceram na primeira Revolução Industrial foi no comércio internacional também. A Tailândia ela já exportava o arroz e a madeira de teca. Mas com a Revolução Industrial e também com a Europa cada vez mais tendo que pedir produtos que eram de matéria-prima, eles acabavam então se beneficiando desse fator econômico. Mas houve também durante a primeira Revolução Industrial na Tailândia tratados também que foram tratados extremamente desiguais, assim como o Tratado de Boring, em 1855, entre a Tailândia e o Reino Unido, que era justamente a Tailândia abrindo a sua economia para os bens industriais do Reino Unido. Mas ela teria que enfraquecer as tarifas de dentro do seu país. Então, isso não era algo que beneficiava ela. E também uma das estratégias que o Rama IV e o Rama V eles tiveram para tentar evitar a colonização na Tailândia foi justamente a resistência à colonização. Essas reformas para modernizar o país, para tentar evitar a colonização do país, deram certo, porque através da modernização eles não conseguiram ser colonizados, eles conseguiram ser parceiros comerciais de países ocidentais, como o Reino Unido, a França, Portugal, Holanda. Então, essa foi uma estratégia muito inteligente que eles tiveram e que eles viram que poderia dar certo. Não deu certo para a China, não deu certo para o Japão, mas eles conseguiram ver isso e conseguiram colocar isso em prática e deu realmente certo, tanto que eles não foram colonizados. A Tailândia, já tendo a sua industrialização bem tardia, já no século XIX e século XX, ela também possuiu uma das características, né, da sua industrialização, que foram indústrias leves, focadas em bens de exportação, que é justamente matérias-primas, tecidos, alimentos, eram as coisas que eles mais focavam para sua exportação. Dependência também de investimentos estrangeiros para infraestrutura tecnológica. Os portugueses, os britânicos, eles já vinham indo para Tailândia para tentar vender os seus produtos e aí trazia consigo também várias infraestruturas e tecnologias
que poderiam ser utilizadas. A partir dessas infraestruturas, tecnologias, começou também a haver uma urbanização acelerada, e especialmente da capital da Tailândia, que a gente conhece hoje como Bangkok. A Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799, foi um movimento político e social que transformou a França e teve impacto mundial. Suas principais causas são a desigualdade social e econômica, o absolutismo monárquico, influência do iluminismo por Rousseau, Voltaire e Montesquieu, e a crise financeira e a fome. Suas consequências são o estabelecimento da República Francesa, o fim da monarquia absoluta, implementação da democracia representativa, inspiração para movimentos de independência e redefinição dos conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa teve impactos indiretos, mas significativos na Tailândia, principalmente em longo prazo. Alguns impactos na esfera política foram o constitucionalismo. A ideia de constituição e governo representativo influenciou a criação da Constituição tailandesa em 1932. O fim da monarquia absoluta. A Revolução Francesa inspirou o movimento que levou ao fim da monarquia absoluta na Tailândia em 1932. Fatores que contribuíram para a restauração da monarquia absoluta. 1. O Congresso de Viena inspirou a restauração da monarquia absoluta na Europa, influenciando a Tailândia a reforçar seu sistema monárquico. 2. Reação ao expansionismo britânico. A Tailândia buscou reforçar sua monarquia para resistir à expansão britânica na região. 3. Tradição e cultura. A monarquia era uma instituição tradicional na Tailândia, com raízes na cultura e religião. Alguns monarcas tailandeses após o Congresso de Viena. Rama III, 1824 a 1851, fortaleceu a monarquia absoluta e resistiu à influência britânica. 2. Rama IV, 1851 a 1868, modernizou a monarquia e abriu a Tailândia ao comércio internacional. Rama V, 1868 a 1910, consolidou a monarquia constitucional e modernizou o país. Como o Congresso de Viena afetou a Tailândia? O Congresso de Viena reforçou o colonialismo europeu ao promover uma ordem centrada em potências europeias. O impacto indireto foi significativo para a Tailândia, que enfrentou crescente expressão colonial de potências europeias, como a França e a Grã-Bretanha no século XIX. A Tailândia reconheceu a importância de se modernizar e manter a neutralidade. Governantes como o Rama IV e o Rama V interpretaram reformas inspiradas em estratégias de equilíbrio político para proteger a soberania do país diante da ameaça de colonização. Há 3 princípios principais no Congresso de Viena. Entre eles está o princípio da legitimidade, que visava dar legitimidade aos governos e às fronteiras estabelecidas antes da Revolução Francesa de 1789. Outro princípio é o princípio da restauração, que visava restaurar a antiga ordem europeia anterior a 1789, evitando assim que ideias antimonarquistas, como as defendidas pelos liberais, se espalhassem pela Europa. Um terceiro princípio é o princípio do equilíbrio, que visava promover uma organização equilibrada entre os poderes políticos e econômicos através da divisão de territórios entre alguns países europeus. O equilíbrio de poder na Tailândia após o Congresso de Viena. Fatores internos. 1. Consolidação da monarquia absoluta. O rei Rama III fortaleceu o poder real. 2. Centralização administrativa. Criação de um sistema administrativo centralizado. 3. Reorganização militar. Modernização das Forças Armadas. Fatores externos. 1. Expansão britânica. A Grã-Bretanha expandiu sua influência na região. 2. Relações com a China.
A Tailândia manteve relações comerciais e culturais com a China. 3. Influência francesa. A França buscou estabelecer relações comerciais e diplomáticas com a Tailândia. Outro exemplo foi o Tratado de Baldwin, de 1855. Entre as suas cláusulas principais está o comércio livre, que é a abertura do comércio entre os dois países com tarifas reduzidas. Direitos consulares. Estabelecimento de consulados britânicos na Tailândia. Proteção aos cidadãos britânicos. Garantia de segurança e proteção aos cidadãos britânicos na Tailândia. Comércio de ópio. Permissão para o comércio de ópio entre os dois países. Algumas consequências para a Tailândia, que foram que o Rama IV e o Rama V introduziram reformas administrativas, educacionais e militares, alinhando a Tailândia com padrões ocidentais para evitar a colonização. Esses esforços fizeram com que os tratados se tornassem desiguais, mas preservaram a independência do país, o que constatava em outras nações vizinhas colonizadas. O impacto do Congresso incentivou as potências europeias a expandirem suas influências, intensificando os desafios diplomáticos enfrentados pela Tailândia. O Congresso negligenciou os impactos fora da Europa, reforçando o colonialismo e a exploração de nações asiáticas, incluindo a Tailândia. O equilíbrio de poder europeu foi alcançado às custas do país não europeus. A Tailândia, mesmo permanecendo independente, sofreu pressão para ceder territórios e vantagens comerciais. E agora chegamos ao fim da nossa análise sobre a Tailândia, né? Passamos por diversos momentos históricos, né? Relacionando eles à história da Tailândia, né? E o que cada um teve de reflexo, né? Na cultura tailandesa.